No último vídeo eu mostrei uma onda onde a luz não atravessava, ela ficava sólida e pesada. Mas aqui, finalmente a luz atravessa e isso muda completamente a sensação da água. Nesse vídeo eu te mostro como construir transparência, profundidade e atmosfera no pastel seco, sem perder a luz. Olha essa parte da onda. A luz não para na superfície, ela atravessa. E é isso que faz a água parecer viva. Nesse vídeo eu vou te mostrar como construir isso no pastel seco, sem depender do preto pesado e sem matar a transparência da água. A água não é uma parede azul. Ela muda, mistura cor, recebe luz e deixa a luz passar. E é isso que revela a transparência. A luz não fica, ela passa. Eu sou a Cris Fonseca e aqui você aprende luz no pastel seco de verdade. E transparência sem profundidade não funciona, porque a luz precisa atravessar camadas. Quando tudo está no mesmo plano, a água fecha. Não é a água que brilha, é a luz passando por ela. A luz não aparece porque você colocou o branco. Ela aparece quando existe espaço para ela respirar. E é por isso que nem tudo precisa de detalhe. Muita gente tenta resolver tudo, mas detalhe demais fecha a pintura. E no pastel seco, nem tudo precisa ser esfumado. Ao contrário do vídeo anterior, onde a luz não atravessava, os esfumados são estratégicos. O pastel seco não gosta de excesso. Se você esfuma tudo, a água perde movimento. Se isso faz sentido para você, já deixa o seu like. O esfumado precisa desaparecer em alguns pontos e deixar estruturas em outros. Aqui eu deixo os detalhes e ele só entra onde ajuda a conduzir o olhar. A água nunca para. A luz muda, as bordas desaparecem, as cores se misturam. E é isso que cria a atmosfera. Às vezes, o mais importante na pintura é o que quase não aparece. A luz não é uma camada colocada por cima. Ela nasce das transições, do contraste, da profundidade, do espaço entre as cores. E aqui nessa sombra eu não usei preto, porque o preto deixa pesado. Eu usei tons de verde escuro, verde claro, azuis médios, azuis escuros. Para a luz existir, precisa de variações. A água nunca é uma coisa só. E o movimento dela é o movimento da luz. Luz é estrutura. Ela não se espalha sozinha. Você constrói. É um processo. E uma coisa interessante na água é que a luz não fica só na parte iluminada. Ela se espalha, mesmo aqui nessa parte menos iluminada. Porque a água absorve, reflete e devolve luz o tempo todo. E talvez seja isso que faz muita gente errar e endurecer a pintura. A gente tenta definir demais uma coisa que nunca está parada. A água muda o tempo inteiro. E no pastel seco, o esfumado precisa de intenção e as camadas não precisam ser sobrecarregadas. Não é só suavizar e não é deixar excessos de camadas. Às vezes, algumas texturas precisam aparecer e é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Porque a textura bem colocada, ela cria movimento.
E quando tudo está polido, a água fica parada, perde a naturalidade e a luz não passa. E é curioso, porque a profundidade não vem só do escuro, ela vem das distâncias entre as temperaturas. Às vezes, um azul mais frio faz a luz parecer mais distante, e um tom levemente quente faz ela vibrar. Aqui você vê isso bem onde a luz é mais intensa, onde eu usei um pouquinho de creme, um amarelo creme claro. E observe como eu não tento colocar detalhe em tudo, porque a luz precisa de silêncio também. Se tudo grita, nada respira. E talvez isso aconteça com a sua pintura também. Às vezes, a gente tenta resolver tudo e acaba tirando o espaço da luz. E como se não bastasse, por impulso, na tentativa de corrigir, esfumamos demais. Me conta aí nos comentários. Você sente mais dificuldade em soltar ou em parar antes de exagerar? Porque no final, a pintura começa a mudar exatamente aqui. Quando você entende que detalhe não é quantidade, é direção. É por isso que eu escolho onde os detalhes aparecem. Algumas áreas precisam chamar o olhar e outras precisam desaparecer. Porque profundidade também nasce disso, contraste entre o que está definido e do que quase some. E talvez seja por isso que o impressionismo funciona tão bem na água. Ele entende o que o olho completa e nem tudo precisa ser explicado. Às vezes, a sensação vem antes da forma. E uma coisa importante, a luz não é branco puro espalhado. Luz mistura a temperatura. Aqui, às vezes, ela fica verde, azulada e quente. E é isso que faz parecer natural. O que cria a atmosfera não é o detalhe, é a transição. É quando a pintura deixa algumas coisas sumirem para outras respirarem. E a água depende muito disso. E é aí que entra uma coisa que o impressionismo entende muito bem. Nem tudo precisa ser explicado. E é exatamente aí que muita gente se perde ao colocar detalhes demais na tentativa de resolver tudo. Porque quanto mais você controla, mais a água perde leveza. Às vezes, o excesso de correção apaga o que já estava funcionando, ou seja, onde a luz já estava aparecendo. Quando você observa a água de verdade, ela nunca está parada. A luz muda, a transparência muda, as cores mudam. E talvez seja isso que faz ela parecer viva. A luz não entra só no final. Ela aparece, ela nasce desde a base. Na escolha das cores, das transições, da profundidade e no espaço que você deixa. Porque afinal de contas, você não está tentando pintar água. Você está tentando pintar algo que muda o tempo inteiro. E talvez por isso seja tão difícil. Me conta uma coisa, na sua pintura, você sente que a luz atravessa ou que ela trava? Comenta aí, eu quero muito saber. Quando a luz encontra espaço, a pintura respira. Talvez a maior diferença entre essa onda e a do vídeo anterior seja exatamente isso. Lá a luz parava, a água ficava pesada, fechada, quase sólida. Já aqui ela atravessa, porque a água não tem uma cor própria. Ela recebe profundidade, reflexo
e principalmente luz. E talvez seja por isso que tentar pintar água com azul quase nunca funciona. Porque o que faz ela parecer viva não é a cor, é o caminho que a luz faz dentro dela. E quando você entende isso, a pintura começa a respirar sozinha. Não porque ela ficou mais detalhada, mas porque a luz final encontrou o espaço. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. E no próximo vídeo eu vou continuar estudando profundidade, atmosfera e luz no pastel seco.